Durante esse trimestre, nós estamos considerando uma lição onde nos tem apresentado a carta do apóstolo Tiago. Esta carta, ela nos apresenta o evangelho de uma maneira prática. Algumas pessoas no passado, inclusive, rejeitavam o conteúdo dessa carta por abordar muito as questões práticas da vida daquele que aceita Jesus. No entanto, nós entendemos que é parte dos ensinamentos de Deus a nós. E temos visto através dessas lições que o Evangelho, ele não é algo preso no mundo das ideias, mas todo aquele que aceita o Evangelho, isto torna-se visível em sua vida, nas suas palavras, na forma como lida com as provações, com as tentações, na forma como trata as pessoas menos favorecidas. E sobre isso nós continuaremos estudando e considerando nesta lição de número 6, a fé em ação. Tiago capítulo 2, verso 20, lemos assim: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E a inspiração ainda nos diz: embora as boas obras não salvem nem uma alma, é impossível que uma alma seja salva sem as boas obras. Estaremos considerando sobre isso no decorrer da nossa lição. E para compartilhar conosco o conhecimento da Palavra de Deus, estamos com o pastor Lucivaldo Caires, que é pastor aqui da Grande Salvador, então estará nos conduzindo através desta lição. Primeiro tópico, fé e exemplo. Por que é essencial viver em plena harmonia com a fé que afirmamos ter? É interessante essa pergunta porque o apóstolo Paulo fala que nós fomos feitos espetáculo ao mundo. Então, eu fico pensando aqui no sentimento dos apóstolos, não somente do apóstolo Paulo, mas aqui também do apóstolo Tiago, pensando no mundo como um palco e nós como aqueles que estão estrelam, atuando nesse palco, o mundo todo a nos observar e as pessoas de fato precisam ver este testemunho em favor desta fé que nós professamos. E eu penso assim, não apenas que nós afirmamos em palavras, mas até mesmo pela filiação. O simples fato de eu ser membro de uma comunidade cristã, como nós dizemos, da Igreja de Deus, as pessoas esperam de nós um testemunho correspondente. E isso é muito forte, porque às vezes a gente até evita de dizer uma circunstância que talvez nos comprometa por prática que estejamos talvez fazendo naquele momento, mas as pessoas estão a nos observar. E o apóstolo Tiago fala, que aproveita se você dizer, que você tem fé, mas você não manifestar essas obras. Elas não poderão, esta sua fé não poderá salvá-lo. E o assunto aqui, ele vai falar de salvação, e a gente vai, no decorrer da carta, desse estudo, justamente considerar que os frutos que devem estar sendo produzidos em nossa vida é a prova de que eu estou sendo salvo, de que eu estou sendo santificado, passando por esse processo do qual as boas obras é um resultado natural. Exato. Então, é natural que uma videira produza uvas, Isso. É natural que uma laranjeira produza laranjas. Não é natural que uma videira produza figos, não é natural que uma figueira produza laranjas, Então, nós temos algo que faz parte da essência daquilo que Deus estabeleceu no universo. É natural aquele que tem a sua mente ou que tem a sua vida escondida em Cristo, que produza os frutos correspondentes, Então, se nós temos uma fé verdadeira, com certeza isso será visto através de boas ações, de boas obras, através de uma vida de obediência. É verdade, irmão. E assim, esses frutos nós conhecemos pela palavra que são os frutos do Espírito, O Espírito precisa estar em nós e, de fato, a gente manifestar esses frutos. E a nota até fala que muitas pessoas confrontarão a nós no juízo, alegando que a nossa influência foi uma desculpa para que eles desobedecessem à lei de Deus. Isso é muito forte, Exato. É uma preocupação que a gente tem que ter. O meu testemunho está a favor ou contra aquilo que eu prego, Aquilo que eu faço parte, Nós fazemos parte da igreja, o corpo de Cristo, e a gente tem que se preocupar muito com isso.
Existem situações que, ao longo da vida, a gente teve a infelicidade de acompanhar, porque o fato do que eu vou mencionar não é algo para nos gloriar, mas para nos envergonhar. Onde a profissão de fé ou a vida religiosa, ela fica restrita apenas ao ambiente de igreja. Mas quando quando determinadas pessoas que professam ter essa fé vão tratar de negócios, compra e venda de automóveis ou imóveis, seja lá o que for, elas não agem dando um bom testemunho de Cristo. Agem, na verdade, dando um testemunho completamente oposto. Isso em negócios, isso no trato com um prestador de serviço ou com um funcionário, ou até mesmo com a família. E conta-se, né, uma ilustração de sermão de que enquanto um determinado senhor estava pregando na igreja, a família começou a trazer os móveis para dentro da igreja. E daí foi questionado, não, como assim vocês estão trazendo os móveis para dentro da igreja? É porque nós queremos é esse o pai, é esse o esposo que eu quero, é o que só aparece dentro da igreja. Porque quando está lá em casa é algo completamente diferente. Isso deve nos trazer a reflexão, que tipo de fé tenho em minha vida, né? Será que é uma fé que tem operado em boas obras, num bom testemunho para aqueles que estão lá fora? Porque, como disse o irmão Lucivaldo, isso daqui é extremamente pesado. Pessoas nos confrontando no juízo, alegando que a nossa influência, a forma como nós agimos, a forma como nós falamos, a trapaça que realizamos, aquilo pesou para que essas pessoas se afastassem do Evangelho. Temos sido um cheiro de vida para a vida ou um cheiro de morte para a morte? E o fato de nós nos declararmos cristãos traz sobre nós grande responsabilidade. Porque o apóstolo Paulo, em determinada ocasião, declarou que o nome de Cristo era desprezado, era envergonhado entre os gentios, por causa da atitude dos cristãos. E a nossa influência nunca é neutra, né? Nunca. Ou é para o bem ou é para o mal. Então, temos aqui uma severa advertência a nós, né? E que não seja contra nós, mas seja uma advertência para nós, para que nós nos mantenhamos fiéis e que através de palavras, através de ações, possamos refletir a fé que verdadeiramente existe em nosso coração. Amém. Muito bem, fé e exemplo. Não tem como dissociar uma coisa de outra. Nosso exemplo diário deve ser em testemunho de uma fé verdadeira para com o nosso Deus.